Sintetizando, com Alê Moreno. É óbvio, não somos iguais. Não tão óbvio quando a hora é jogar. Generalizar é mais do que errar. É vestir todos com o mesmo julgar. Perder a vez, virar freguês. Nos passos da educação, o calçado apertado dificulta a caminhada. O largo compromete a passada. Enquanto olharmos o jogo como competição, a vitória será apenas provocação. Se o foco é só o resultado, não jogamos do mesmo lado. Instigar sem engrandecer é correr na frente, mesmo assim perder. No jogo da vida, nem todos cabem no mesmo tabuleiro. Respeitar o pessoal de cada ser é considerar melhores formas de vencer. Diferenciar é virar o jogo, dar a cada jogador a melhor condição, a possibilidade da melhor jogada e, obviamente, virá, de lavada, a vitória tão sonhada. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Antes de seguirmos em frente neste bate-papo com meu querido Rafa Saraceni, eu peço que você siga a gente no YouTube, Síntese DH, e também no Instagram, lembrando que Síntese é sempre com Y. Na conversa de hoje, eu trago ele é um repetente de podcast, ele esteve aqui no episódio 29, falando sobre gamificação, mas pediu um espaço, pediu novamente, eu quero falar, eu tenho mais coisas para dizer. Rafael Saraceni, o mineirinho italiano, diga-me, meu caro, bem-vindo novamente a este humilde programa, tá tudo bem com você, meu caro? Salve, pessoal! Um salve aí para todos os ouvintes da Síntese, Alê. Muito obrigado aí por abrir esse espaço novamente. Sempre um prazer estar aqui nesse podcast. Eu sou ouvinte de carteirinha e poder participar para mim é mais legal ainda. Por aqui, apesar da nossa conjuntura socioeconômica e da pandemia, tá tudo bem. Graças a Deus, tá tudo ótimo. Saúde é acima de tudo, né? O resto a gente ajeita. E novamente agradecer aí a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia contigo e espero poder trazer coisas legais aí para os ouvintes do podcast. Ô Rafa, quem quiser mergulhar na história da gamificação, a gente fez um programa belíssimo que é o episódio 29. Volta lá, encontra. Até posso deixar de novo o link aqui no YouTube para quem tiver com preguiça de procurar, deixo aqui. Mas acho que antes da gente entrar na sua inquietação sobre o tema gamificação, acho que valeria um pinceladinho assim. O que é gamificação? Existe uma definição que ela é muito comum, que é a utilização de elementos de jogos em contextos que não são jogos, principalmente no ambiente corporativo. Ok, essa definição é legal, mas eu acho que vale aprofundar um pouco, porque a gamificação ela tem sua raiz num conceito chamado design centrado no ser humano, que nada mais é do que utilizar elementos de design para ajudar as pessoas a alcançarem certos objetivos. E no caso da gamificação, seria utilizar elementos de jogos para ajudar as pessoas, mas com foco sempre na pessoa. Eu amo essa definição, até porque tem muito a ver com o que a gente acredita aqui na síntese da abordagem centrada na pessoa e algumas coisas que a gente tem aqui da alegoria do jardim, por exemplo, que fala sobre a experiência do usuário. Então, eu sempre gosto de ouvi-lo nessa perspectiva. Meu caro, o que tem te inquietado quando o assunto é gamificação? O que está coçando essa sua mente doentia? Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado do Porta dos Fundos, que chama Demissão Gamificada. E eles brincam muito com uma situação que vai ter uma demissão em massa na empresa,
E eles começam a meio que brincar com isso, colocar alguns joguinhos, mas as pessoas não estão se divertindo, elas estão desesperadas, mas a pessoa que está promovendo essa gamificação está toda alegre. É claro que isso é uma forma exagerada de mostrar isso. A Porta dos Fundos tem essa pegada, né, de exagerar algumas situações para transformá-las em engraçadas, mas realmente tem um problema por trás, tem uma pitadinha de realidade no que eles fazem. Eles não fazem isso à toa, eles não pegaram esse tema à toa. E uma coisa que eu tenho visto muito, quando se fala de gamificação, muitas pessoas, elas enxergam isso como uma forma que as empresas usam para, não sei, fazer o seu colaborador trabalhar mais, para fazer as pessoas comprarem mais, dar uma ilusão de que você está ganhando alguma coisa, mas no fundo você está sendo, se não está ganhando, às vezes sendo até explorado. Eu entendo esse ponto de vista e, de fato, ele pode acontecer, porque o que eu tenho visto é gamificação é um conceito que ele tem ganhado força, porque as empresas que aplicam direito, elas têm resultados muito legais, só que ele acabou virando uma buzzword. Eu acho que aconteceu um pouco com a transformação digital, que de repente todo mundo virou especialista em transformação digital, todo mundo está fazendo transformação digital, mas aí você pergunta quem está fazendo direito, quem está realmente tendo resultado. E a ideia não é essa de excluir as pessoas, de falar, não, existe um grupo seleto que sabe fazer e vocês, meros mortais, não têm condição de fazer, mas justamente o contrário, é realmente propor uma discussão saudável de como, onde e quando utilizar a gamificação e também de como, onde e quando não utilizar a gamificação. E aí? Então, responde essa sua própria pergunta. Onde, quando e como usar e quando não usar? Na sua visão, obviamente. É sempre importante lembrar, as pessoas, quando elas pensam em estratégia de gamificação, elas têm muito foco no resultado. Ah, eu quero gamificar uma coisa X para vender mais. Ah, eu quero gamificar uma coisa Y para tornar o meu colaborador mais produtivo. Ou para reduzir o tempo dele em alguma coisa X ou incentivar ele a fazer Y, que vai me gerar alguma outra coisa. Toda estratégia de gamificação, ela tem que ter uma métrica de resultado, principalmente na empresa, né, que a gente fala muito da gamificação no corporativo. Mas as pessoas acabam esquecendo do outro pilar da gamificação, que são as pessoas que estão envolvidas na sua estratégia de gamificação. E no contexto, Detalhe, né, Rafa? Detalhe, imagina. detalhezinho, né, pessoas e Ah, o contexto que elas estão inseridas. E isso acontece, por exemplo, em algumas campanhas, por exemplo, eu vi isso uma vez. A minha namorada, ela é social influencer e teve uma marca que estava fazendo uma campanha gamificada com social influencers. E a ideia era ter o social influencers fazia as postagens e ele tinha códigos de desconto para os produtos dessa empresa, e quanto mais postagem ele fazia e mais resultado de venda ele trazia para a empresa, ele ganhava uma moeda virtual e poderia trocar por brindes. Só que eram prêmios sem relevância nenhuma para o social influencer. E essas moedas, era tipo, o cara ia ter que fazer um trabalho absurdo para ganhar umas moedinhas para trocar por uns brindes que eram mixaria. Não fazia sentido nenhum. Eu duvido que alguém topou entrar nessa. E aí você vê, eu tô imaginando o cara que, tipo, ficou 1 trilhão de horas jogando, depois ganhando um chaveiro, assim. Você acaba ganhando um chaveiro de Paulo Maluf, prefeito, 1987, assim, uma coisa de louco, né? Deve ter. E é um pouco disso que acontece. Essa banalização chega a esse lugar, não é, Rafa? chega. Ela tá bem comum. E infantiliza também a relação. Não tem uma infantilização também dessa história? Tem um pouco também. Tem um pouco de infantilização, sim. E você vê que claramente a pessoa que teve essa ideia, ela tá preocupada com a empresa. Ela, tipo, cara, nem se deu ao trabalho, às vezes, de se colocar no lugar da pessoa
que está sendo alvo da estratégia. Então, não tem como isso funcionar. E isso também traz uma imagem negativa da gamificação, né? Porque, imagina, um cara que nunca ouviu falar em gamificação, ele não conhece o conceito, e ele vê, legal, uma campanha gamificada, gostaria de me aprofundar, gamificação, jogo, adoro jogo, deve ser interessante. Ele lê e fala, isso é gamificação? Meu Deus, eu odeio gamificação. Infelizmente, foi uma forma que foi aplicado errado, porque não levou em consideração a pessoa que era o alvo dessa estratégia e cria essa imagem ruim de que não funciona, de que é uma forma bonitinha de explorar ou de exigir uma coisa em troca de um valor que não existe. E a gamificação é justamente o contrário. Primeiro porque, você, por mais que você precise de uma métrica de negócio, a métrica de negócio ela não vai vir acima da pessoa, porque é a partir do entendimento da pessoa, do contexto dela, do que ela valoriza, que você vai trilhar um caminho para chegar na métrica de negócio e não o contrário. É muito louco escutar, porque eu acho que tem algum momento que até sabe aquela gourmetização das coisas que não precisa, né? Então agora eu preciso pôr flor de sal, aí é um pouco assim. Então agora eu vou pôr gamificação na hora de, que é um pouco a brincadeira do Porta dos Fundos, na hora de demitir, né? Uhum. Que assim, não é, agora não é hora disso, agora é outra coisa. Mas eu quero colocar flor de sal em tudo, no arroz, no feijão, no quibe, na salada de alface. Entende esse meu raciocínio? Eu estou louco nesse sentido. Então a gamificação ela tem o lugar certo para entrar, assim como outros elementos de aprendizagem têm o seu lugar certo de entrar. E tem lugar que não é gamificar, treinar, qualquer coisa que se queira dar nesse instante, por exemplo, na brincadeira do Portos Fundos da hora da saída. Né? Exato. Se eles tivessem colocado a pessoa como centro da coisa, talvez eles pudessem sim ter encontrado uma forma de oferecer um feedback personalizado para ela, ou uma forma de ajudar ela a se recolocar também. Talvez caberia utilizar uma forma de gamificação aí, mas não da forma como foi feita, de fazer uma cortagem com elementos que não faziam sentido para o momento. É que ali é um processo de sobra um, né? Resta um, usar aquele joguinho para sobrar um no tabuleiro para ficar na empresa e com redução salarial no final. Na verdade, isso acontece várias vezes, não é só dentro do game. Eu vejo isso acontecer em vários momentos de RH que sempre está atrás de uma bala de prata, né? De uma solução que vai caber em todos os lugares. Eu uso, uma amiga minha falou assim, eu compro o sapato 37, quero que todas as pessoas utilizem o 37, mesmo quem não calça o 37. É um pouco do modelo de educação que a gente vive também, né? É um sapato 37 para toda a classe. Exato. Para alguns vai ficar largo, para uns vai ficar apertado, para uns vai servir, para uns não faz sentido nenhum aquele sapato, porque ele é rosa de fistinha, de bolinha, o outro não gosta de rosa de foitinha, então e tem milhares de variáveis nessa história. Que eu acho que é um pouco disso que muitas vezes acontece. Estamos aqui fazendo um desabafo, né? Também. Acontece em vários processos de aprendizagem. A gamificação é mais uma possível vítima dessa história, né? De entrar. Então agora vamos lá para tudo, para contratar, para ir embora, para selecionar, para lá. E eu estou olhando muito mais para a ferramenta, vou chamar de ferramenta, ou para a metodologia, do que para a pessoa. E se eu olhar para a pessoa, eu vou entender, para essa aqui o sapato não é 37, então não é essa, é outra coisa. Para esse público é outra coisa. Para essa situação é outra questão. E eu considero a pessoa no processo de aprendizagem dela. O que acontece é que normalmente o RH não considera a pessoa no processo de aprendizagem dela. Ele faz para. E fazendo para, não fazendo com, muda completamente a relação de aprendizagem nessa história. Essa minha maluquice aqui, o que passa nessa sua cabeça iluminada nesse instante por uma luz que está ao fundo? Olha, a luz da sabedoria que me ilumina, também conhecida como a luz da sala, ela me ajuda a refletir que, de fato, a gente tem determinados grupos de pessoas, né, que têm contextos e realidades diferentes. Mesmo dentro de uma empresa, você tem tipo, o nível individual da pessoa, você tem o nível das pessoas que vivem aquele contexto, das pessoas que estão naquele grupo, e você pode agrupar as pessoas com diferentes características, né?
Hoje existem formas de você fazer aprendizado tipo, muito específico para uma determinada pessoa. Ele é mais difícil, não é escalável, mas também você pode pegar pessoas no mesmo contexto, e também aplicar alguma coisa que ajude nesse contexto. Acho que quanto mais genérico você mais você perde. E eu acho que hoje, na educação tradicional, por mais que você tenha, eu tenho a primeira série, a segunda série, eu acho que ainda está muito genérico. Eu acho que deveria ser menos genérico, tanto a educação tradicional quanto também os modelos, né, de treinamento existentes nas empresas. Hoje eu estava numa conversa sobre facilitação e eu falava isso, facilitação para minha visão, obviamente, é muito mais prazeroso, mas é muito mais trabalhoso, porque eu estou convidando, eu vou conversar, vou considerar cada um no processo de aprendizagem. Se eu for um instrutor de treinamento, meu amor, minha paixão é o PowerPoint, é meu plano de aula e pronto, eu vou dar aula. E é muito mais fácil dar aula. Muito mais. Eu viro para uma lousa e começo a falar e pronto, é o sapato 37. Quando a gente começa a pensar pela perspectiva do outro e quanto eu considero o outro, por exemplo, você tem experiência de gamificar processos com um público que é um público que normalmente tem um acesso diferente à educação de qualidade. Não é verdade? Então, estou falando com um porteiro. Como que eu consigo... e aí eu acho que isso é legal. Eu converso com essas pessoas, eu entendo a linguagem dessas pessoas para que elas se sintam parte daquele processo, e não a parte, como um especialista dando bronca em mim. O mesmo a gente está vivendo um processo com encarregados de que trabalham com laranja. Não adianta fazer um negócio que eu acho fantástico, mas que não converse com a linguagem, com a realidade daquelas pessoas, porque isso afasta. Passa por aí também esse risco de banalizar, porque se eu tenho um produto de prateleira, eu pego ele e jogo em todo mundo, e para alguns vai servir, para outros não vai servir. Essa inquietação que está aí também? Existe esse risco de você oferecer o produto para a pessoa errada, ou oferecer a ferramenta na hora errada, ou fazer um processo da forma errada. Eu acho que é mais esse entendimento, né, de o quanto se aplica para uma determinada pessoa ou grupo de pessoas. Tem coisas que são genéricas mesmo, né? Por exemplo, cara, necessidades básicas como comer, tomar água. Cara, a forma como a gente compra água no supermercado não vai mudar se você comprar uma garrafinha, todo mundo precisa, todo mundo vai pegar. Mas à medida que você vai tendo uma coisa diferente, né? Por exemplo, tem gente que gosta de pipoca gourmet. Eu não vejo diferença, mas tem gente. E aquele negócio, né? Acho que no fundo, tudo depende do seu público. Talvez tenha coisas que dá para você generalizar, que seria interessante todo mundo saber, e talvez você consiga ensinar de uma forma patronizada para a massa. Mas tem coisas que talvez sejam mais complexas. Eu penso, por exemplo, eu que sou engenheiro de software por formação, existem pessoas que não entra programação na cabeça delas, não faz sentido para elas esse mundo. E tudo bem, para mim também, quando eu vejo meus amigos advogados escrevendo aqueles processos gigantes, eu falo, eu não farei isso nunca na minha vida. A maneira como essa linguagem jurídica, ela para mim é outra língua. E tudo bem, são coisas diferentes para pessoas diferentes, que têm visões de mundo diferentes e gostos diferentes. Agora, por exemplo, a língua portuguesa, que é um processo de alfabetização, sim, todo mundo tem que saber falar português se você mora no Brasil. É claro que a forma que você ensina é diferente, mas você vai ter que aprender português para morar aqui, e tudo bem. E tudo bem. Ô, Rafa, você acha que foi atendido, as suas inquietações foram colocadas nesse podcast? Como você se sente nesse instante? Eu gostaria, mais do que um desabafo, né, eu gostaria de fazer um chamado mesmo para discussão, para uma discussão franca e aberta de será que talvez não seja a hora de a gente atualizar essa definição de gamificação? Será que não seja a hora da gente talvez tentar
discutir mais a fundo a importância do papel das pessoas na hora de criar uma estratégia de gamificação, eu acho que muito mais do que falar o que eu acho que não está legal, eu acho que é importante abrir um espaço para as pessoas também falarem e colocarem os pontos delas, as opiniões delas sobre esse assunto. Eu acho que eu quero pegar o gancho aí e falar, será que não é a hora de considerar de fato o outro no processo de aprendizagem que é dele, né? E além da gamificação de todos os outros processos, porque normalmente o outro, as pessoas não são colocadas no centro. Às vezes as empresas adoram falar, aqui as pessoas estão no centro. Outro dia eu li uma missão de uma empresa que falava isso. As pessoas estão no centro, mas ela queria fazer um processo de aprendizagem, olha só, para o pessoal do atendimento, para a linha de frente, para a segurança, pessoal da limpeza, e que ela não tinha escutado nenhum segundo essas pessoas. E aí eu falei para essa possível cliente, que obviamente não virou, eu falei para ela assim, mas está na missão de vocês, aqui está no valor de vocês, porque eu fui lá ler, está escrito aqui, as pessoas no centro, tarará. Você fala isso, e se isso é de fato um valor dessa empresa, por que elas não foram vistas no processo delas? E aí ficou um silêncio mortal e ela nunca mais voltou. Então, talvez eu sei por quê. Sei lá, a gente está nadando pro mesmo rumo aí, Rafa, eu tenho um querido amigo, Sérgio Godinho, da Escola da Serra, que fala assim, quando a gente resolve atravessar o rio para o outro lado, não quer dizer que o outro lado é melhor ou pior, porque isso já é um julgamento, mas a gente foi os primeiros, talvez, a entrar numa canoa, assim, de olhar para uma perspectiva diferente de educação. Ou a gente está num grupo com poucas pessoas, talvez, ainda no Brasil, pensando numa educação diferente. E aí, quando a gente começa a atravessar para o outro lado da canoa, fica meio doido assim, mas como é possível ainda esse modelo industrial, esse padrão, não considerar o outro? É tão óbvio isso tudo, né? É tão óbvio que eu e você detestamos a nossa escola quando era jovem. E por que as empresas repetem o mesmo modelo que elas detestaram? Elas detestaram a escola, na maioria das vezes. E repetem aquele modelo que elas viveram e que já viram que não funcionou para elas, porque elas nunca usaram trigonometria nem tabela periódica, mas continuam repetindo do mesmo jeito de ensinar e não como as pessoas aprendem. Acho que esse também é uma conversa, né? Ensina é uma coisa, aprender é outra coisa. Então, olha, esse papo é bom, hein, Rafa? Eu gosto de conversar com você. Se não fosse essa pandemia, a gente vai bater um papo desse num barzinho, tomando uma cerveja gelada. Mas isso é possível. A gente pode deixar esse convite agora no final do podcast. Quem quiser, no final da pandemia, o Rafa convida para tomar cerveja com ele, paga o amendoim, o queijo, um queijo de Minas, claro. E é só escrever para onde. Como as pessoas te encontram, Rafa? Diga agora. Olha, vocês podem me entrar em contato pelo site do Liredu, que é a minha startup de treinamento gamificado para times de atendimento, prestação de serviços, vendas. Só entrar no liredu.com ou nas redes sociais também, no Instagram, no LinkedIn, ou podem me procurar também no LinkedIn Rafael Saraceni, não tem muitos, então sobrenome tão comum, então talvez você consiga me achar só digitando Rafael Saraceni lá no LinkedIn. Rafa, segundo programa que gravamos, adorei conversar contigo mais uma vez, aprendi para burro, adoro essa perspectiva e acho que, sei lá, não vejo outra perspectiva nesse instante para a educação, não só aqui, em qualquer lugar, né? Uma perspectiva que... E a gente não está falando de nada, nossa, revolucionário. O Paulo Freire falava isso na década de 70, ninguém está falando nada novo aqui. Ninguém, o Carl Rogers falou isso também na década de 70. Um monte de gente falou, o John Dewey falou isso no século XIX. E a gente, eu e você não fala, nossa, eles são visionários, estão escrevendo uma nova teoria. A gente não está escrevendo nenhuma nova teoria, a gente está pedindo assim, o que está escrito, e no Brasil se escreve coisas incríveis sobre educação, educadores maravilhosos, Tião Rocha, Paulo Freire, Rubem Alves, é uma lista infinita, Anísio Teixeira, a gente pode ficar horas falando sobre esses nomes, todas essas pessoas, todas elas, já falaram de uma aprendizagem centrada no estudante, todas elas. O meu querido José Pacheco diz assim, tá tudo escrito, só falta fazer. Só fazer. Só fazer.
Então esse é o nosso convite. Para quem quiser conversar mais com essa mente brilhante, que nesse instante se ilumina e é cercado de sabiás, bem-te-vis que cantam em torno dele. Não sei se Sabiá canta, mas bem-te-vi eu sei que canta. E é o que eu ouço lá, um bem-te-vi, assim, lindamente. Por favor, escreva para a Rafa. Se vocês quiserem me incluir nessa conversa, também escrevam para nós aqui da Síntese no YouTube, Síntese DH, e também no Instagram, Síntese_Educacão. Estamos sempre à disposição. Se vocês quiserem pagar uma cerveja para mim e Rafa, estaremos felizes em encontrá-los. Não agora, mas em breve, né, Rafa? Muito em breve esse negócio vai passar. Vai passar. Estaremos juntos. A gente vai se ver lá no Bar do Luiz, aqui na Zona Norte, em Santana, cervejinha gelada, comidinha boa. Bom, depois desse mexer, ele tem que pagar o programa, temos que buscar patrocínios. Gente, muitíssimo obrigado e nos vemos no próximo programa. Até lá. Sintetizando com Alê Moreno.